Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Nossa Senhora, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Queridos, queridas, mais um vídeo. Eu tenho o prazer, a alegria de partilhar mais um pouco da vida espiritual com vocês. E hoje eu quero falar sobre uma frase de um santo, Santo Afonso Maria de Ligório. E Santo Afonso dizia: quem reza certamente se salvará, quem não reza certamente se condenará. Santo Afonso vai dizer no seu livro, um livro sobre oração, e ele vai dizer que não existe outra maneira pela qual possamos vencer o pecado, pela qual possamos vencer as dificuldades. E aí eu ouso dizer a vocês que se não temos mais vitórias na nossa vida, seja ela material, espiritual, sentimental, profissional, é porque não temos o hábito, o costume de rezar. Um outro santo, São Bosco, ele dizia: quereis ter muitas vitórias, visitai muitas vezes Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Quereis ter poucas vitórias, visitai poucas vezes. Uma outra santa vai dizer que a oração é o impulso da alma ao Criador. A própria palavra de Deus, são muitos os textos que nos convidam a isto, a oração. São Tiago diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Jesus Cristo diz: quando te colocardes de pé para rezar e fores pedir algo, credes que já o recebestes e vos será concedido. Em outro texto, lá em João, diz Jesus: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, os grandes problemas da nossa sociedade é falta de oração. Se na política existe tanta corrupção, agora, recentemente, tivemos a aprovação de uma lei que impede a reeleição para os cargos executivos. Ora, isso não vai resolver a corrupção do país. Por quê? Porque a corrupção do nosso país é falta de Deus. Milhões, bilhões de reais foram perdidos, desviados no meio do caminho, na questão da Petrobras e tantas outras questões do nosso país. Não é outra coisa, é falta de Deus. E esta falta de Deus não tem outra situação, não tem outra maneira para que possamos resolvê-la, minha gente. Somente a oração. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz: porque nós não sabemos rezar, porque não sabemos o que pedir, o Espírito Santo vem em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Santo Afonso Maria de Ligório vem nos dizer sobre a castidade, por exemplo, porque grande parte de nós cristãos, católicos ou protestantes, já não conseguimos mais viver a castidade. Neste mundo onde tudo é erotizado, onde tudo é relacionado com a sexualidade, não tem outro motivo, porque a castidade é um dom de Deus, é uma graça. E a nossa força humana não é suficiente para vencê-la. Apenas a oração. Então hoje eu quero convidar você. Eu estive em Custódia esses dias. Quero mandar um abraço a toda a renovação carismática, a toda a paróquia de São José em Custódia. E o padre disse algo na vigília de Pentecostes que eu me apaixonei. Ele perguntou: ainda sabemos rezar ou rezamos? Então esta é a pergunta que eu quero deixar nesse vídeo hoje. Ainda sabemos rezar? Ainda rezamos? Ainda temos o hábito da oração? Se não temos, precisamos retomá-la, a vida de oração. Nós estamos numa guerra. Estamos numa grande guerra e o nosso
adversário é o demônio. E ele é, minha gente, infinitamente mais forte, mais poderoso do que nós. Nós não podemos vencer o demônio sozinho, somente com a graça de Deus. Por isso precisamos rezar. E eu convido você hoje, meu querido, meu irmão, minha irmã, a fazer esse propósito na sua vida. Um dia sem oração é um dia sem banho, é um dia sem comida, é um dia sem descanso. Porque disse Jesus Cristo que adianta o homem ganhar tudo nesta vida e vir a perder a vida eterna. Do que adianta você ganhar riqueza, estar no poder, ser político, vereador, deputados, prefeito, presidente da República. Que adianta ser presidente da FIFA, presidente da CBF e deixar-se corromper. Quereis vencer a corrupção deste país? Busquem a oração. Eu quero terminar esse vídeo pedindo essa graça a Deus. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, na minha pequenez, na minha miséria, sim, Pai, na minha fragilidade humana, e o Senhor me conhece. O Salmo diz que, Salmo 138, Pai, diz que antes que a palavra chegue à minha língua, o Senhor já a conhece. Sim, Jesus, em Teu nome, eu quero pedir que seja lançado sobre esta população, esta nação brasileira, uma fome, uma sede, um desejo de estar na Tua presença. Sim, Senhor, que mais pessoas vivam com o terço na mão e o joelho no chão. Que mais pessoas visitem o sacrário ou os sacrários. Que mais pessoas tenham intimidade contigo, Pai. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.